amanhecer naquela região desolada parecia carregar consigo não apenas luz, mas também os ecos de massacres e promessas quebradas. A aldeia, outrora cheia de risos e cantos, estava agora mergulhada em silêncio, com as tendas queimadas e a terra marcada pelo sangue daqueles que ousaram resistir. Entre os relatos sussurrados pelos poucos sobreviventes, um nome surgia com reverência e medo: Aruan, o Apache que não deveria ter sobrevivido à emboscada, mas que, de alguma forma misteriosa, retornara. Sua ausência havia moldado a vida de Yara, que, entre lágrimas e resignação, fora obrigada a aceitar um casamento com o capitão responsável pelo ataque, um homem cujo amor era apenas controle, cuja presença era uma prisão dourada. Ela vestira o véu, não por afeto, mas para enganar a própria alma, tentando sobreviver em um mundo que parecia decidido a arrancar tudo o que amava. Meses se arrastaram com a monotonia cruel de uma vida controlada. Yara via nos olhares do capitão a frieza de um homem que não compreendia amor verdadeiro, apenas poder e posse. Cada gesto, cada palavra, lembrava-a do que fora perdido: a liberdade, a aldeia, a esperança. Mas então, numa madrugada banhada pela luz da lua, um vulto apareceu no horizonte, caminhando lentamente pelo vale. Ferido, magro, mas com uma presença que parecia atravessar o próprio tempo, Aruan emergiu do passado, trazendo consigo a lembrança de tudo que fora prometido e quebrado. Seu olhar carregava uma mistura de raiva contida e ternura. Cada cicatriz contava histórias de dor, coragem e sobrevivência. Ele não havia voltado apenas para si mesmo, mas para reivindicar aquilo que o destino insistira em tirar: o amor verdadeiro, a justiça e a honra da sua tribo. Quando Yara o viu pela primeira vez, um arrepio percorreu sua espinha. Ela pensou estar imaginando que o peso da culpa e do medo a levava a sonhar. Mas não. Ali estava ele, de pé, firme, como se a própria terra e o vento tivessem conspirado para trazê-lo de volta. O coração dela acelerou, e por um instante, toda a frieza e rigidez do casamento desapareceu. Cada memória, cada promessa esquecida, retornou à superfície, misturando-se com o medo do que poderia acontecer. O capitão, ainda dormindo em sua casa de pedra, não poderia imaginar que a verdadeira tempestade estava chegando, não em forma de exército, mas como a força silenciosa e inevitável de um homem que amava com intensidade absoluta. Nos dias que se seguiram, Aruan observou a aldeia de longe, estudando cada movimento, cada vigilância, cada oportunidade. Ele não queria apenas vingança, queria justiça, equilíbrio e, mais que tudo, queria proteger Yara de um mundo que a aprisionava. O capitão começou a notar sinais estranhos: marcas nas portas, cinzas queimadas em símbolos antigos, a sensação constante de ser observado. Yara, por sua vez, começou a sentir presenças nos corredores, ouvir sussurros nas paredes e sonhos vívidos com Aruan atravessando a noite. Cada noite era um lembrete de que o passado não morria, que a verdade sempre encontra seu caminho e que o amor verdadeiro não pode ser enterrado por falsas promessas. O confronto final, inevitável, aproximou-se. Numa noite de lua cheia, os elementos conspiraram para criar a cena perfeita: o silêncio da aldeia, o vento soprando levemente e o som distante de passos firmes. Aruan entrou sem medo, cada passo ecoando como tambores de guerra, e o capitão, percebendo finalmente que sua posse era ilusória, tentou resistir. Mas não havia espaço para barganhas ou traições agora. O choque entre a força da injustiça e a pureza do amor verdadeiro aconteceu rapidamente, mas com intensidade suficiente para marcar a terra e o coração de todos os envolvidos. O resultado não foi apenas a derrota do traidor, mas a reconciliação de dois destinos que o tempo tentara separar. Quando a poeira baixou e a lua iluminou o vale, Yara finalmente se aproximou de Aruan.
Suas mãos se tocaram, e um silêncio profundo, carregado de lágrimas, esperança e promessas silenciosas, se instaurou. Nenhuma palavra era necessária. O amor deles havia resistido à guerra, à morte, à traição e à distância. E enquanto o vento soprava através das árvores e da água do rio, parecia carregar consigo uma mensagem eterna, que o amor verdadeiro não se perde, não se vende e não se apaga. Ele apenas espera, pacientemente, o momento certo para voltar e transformar dor em redenção, solidão em união e injustiça em justiça. Mesmo após o amanhecer, quando os primeiros raios dourados tocaram a aldeia, tingindo cada telhado de palha, cada árvore e cada pedra com tons de ouro e âmbar, Aruan e Yara permaneceram juntos, sentindo a respiração um do outro e o calor silencioso que os unia de maneira profunda e inquebrável. Eles sabiam que o caminho à frente ainda estaria repleto de desafios e obstáculos, não apenas de inimigos externos ou forças hostis, mas também das feridas internas que cada um carregava, das lembranças de perdas e traições que não podiam ser apagadas de suas almas. Cada passo que davam juntos era carregado de um peso silencioso, mas também de uma esperança crescente, uma sensação de que a vida, apesar de tudo, ainda podia ser reconstruída, tijolo por tijolo, coração por coração. Enquanto caminhavam pelo pequeno vilarejo, notaram as marcas da devastação que antes os havia separado. As casas parcialmente reconstruídas, o cheiro da terra queimada misturado à fumaça das chaminés, o som distante do galo anunciando o despertar de um novo dia. Cada detalhe parecia sussurrar lembranças do passado, das batalhas travadas, das lágrimas derramadas, das noites em que o medo era o único companheiro. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos detalhes agora simbolizavam resistência, sobrevivência e a promessa de um futuro que poderia ser diferente, moldado não pela violência ou pela dor, mas pelo amor, pelo respeito e pela coragem de quem não desistia, mesmo diante do impossível. Aruan, observando Yara, sentiu a profundidade do vínculo que se formara entre eles. Ele lembrou-se de cada momento em que esteve à beira da morte, de cada batalha em que o deserto parecia engolir não apenas seu corpo, mas sua própria esperança. E ainda assim, ali estava ele, vivo, de mãos dadas com a mulher que amava, que não apenas sobreviveu à dor da separação e da traição, mas que também se manteve firme em seu coração, mesmo quando tudo parecia perdido. Yara, por sua vez, olhava para ele com olhos que refletiam tanto as cicatrizes do passado, quanto a luz de um futuro que finalmente parecia possível. O medo, que antes os dominava, agora se transformava em confiança, a dúvida em determinação e o sofrimento em força silenciosa que os guiava a cada passo. A aldeia, testemunha silenciosa de tantas histórias de guerra, perda e renascimento, parecia aceitar a presença deles de volta, não apenas como sobreviventes, mas como símbolos de algo maior. A capacidade de superar a dor, a injustiça e o abandono, e ainda assim, manter acesa a chama do amor verdadeiro. E enquanto os ventos suaves do amanhecer sopravam, carregando consigo o cheiro da terra molhada e das flores silvestres que começavam a brotar nos arredores, Aruan e Yara perceberam que estavam vivendo algo raro e precioso, algo que transcendia a vida cotidiana, uma conexão tão profunda que parecia tocar não apenas seus corações, mas a própria essência do mundo ao redor. Com o passar das horas, enquanto o sol subia mais alto, iluminando cada detalhe da aldeia e aquecendo a pele e o espírito, eles caminharam até o topo de uma pequena colina, de onde podiam observar toda a extensão do território que antes fora palco de tantas dores e batalhas. Lá, em silêncio, entrelaçaram suas mãos e sentiram o peso e a leveza do amor que os unia, o peso das memórias difíceis e a leveza de saber que, finalmente,
haviam encontrado seu lugar, um ao lado do outro. Cada sorriso, cada toque e cada palavra silenciosa carregava a promessa de um futuro onde a vingança, a traição e a dor não mais governariam suas vidas, mas onde o amor, a lealdade e a coragem seriam os guias de cada decisão e de cada passo. E assim, entre histórias de batalhas, suspiros de esperança e lembranças de noites de desespero, a lenda do Apache que voltou dos mortos para recuperar seu amor começou a ser contada, atravessando gerações, como um conto eterno de coragem, paixão e perseverança. Uma história que lembrava a todos que alguns amores não apenas sobrevivem às intempéries do tempo e da traição, mas se transformam em eternidade, marcando corações, territórios e memórias de maneira indelével, para que nunca mais sejam esquecidos, e que, mesmo nas noites mais escuras, um coração capaz de amar verdadeiramente sempre encontrará o caminho de volta.